A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema é por que dizimar. Primeiro, inscreva-se no meu canal logo abaixo, aí, onde tem a taginha vermelha, dizendo assim, inscrever, ok? Inscreva lá e depois compartilhe entre amigos, no botãozinho lá, compartilhar, ok? Espalhe este estudo entre os seus amigos da igreja, né? Ou de outros lugares. Faça isso para que outros aprendam a palavra de Deus, ok? Então vamos aos tópicos hoje a apresentar. Primeiro, dízimo bíblico, dízimo em forma de obediência, dízimo em forma de liberdade. Deus ordena descanso ao povo, dia passa a ser ano em descanso, correção de Deus, porque não dizimou o povo. Deus cumpre a correção do seu povo e Deus promete perdão ao povo, ok? Então esses são os tópicos a abordar nesse momento. Eu tenho aqui a primeira referência bíblica, né, para a humanidade, em Gênesis capítulo 4, do 3 ao 5, onde temos duas figuras aí, chamadas Caim e Abel. A Bíblia começa se dizendo assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então aqui nós temos a primeira referência bíblica sobre dízimo, sobre oferta na casa, para o Senhor, ok? Então observe que o primogênito, o Caim, ele ofereceu uma oferta ao Senhor, como também Abel também ofereceu uma oferta ao Senhor. Só que para Abel, o filho mais moço de Adão, né? Para Abel, Deus atentou para a oferta dele. Deus se agradou de Abel e se agradou da oferta. Porém, de Caim, Deus não se agradou. Ou seja, aquele Caim, possivelmente, ele deve ter dado do resto ou do pior para Deus. É o que acontece hoje com muitas das pessoas na igreja, né? Acha que não precisa dizimar. Aí quando dá do resto do que tem, né? E termina o quê? O carro quebrando, a casa dando cupim, o chão rachando, telhado ficando ruim, sei lá, o muro cai, e às vezes não sabe por quê, né? Às vezes a mão é tão amarrada que nem um boi solta, né? Mas vamos continuar, ok? Então temos aí a primeira passagem da palavra de Deus. Vamos ver a continuação. Veremos aqui no Êxodo capítulo 20, versículo 9 ao 11, onde tem ali as passagens dos mandamentos do Senhor dado a Moisés, ok? Então esses mandamentos aí, Deus ele chama Moisés, lá no Monte Sinai, e libera as leis para Moisés, e uma das é essa daqui: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deus chama Moisés e diz assim: olha, trabalhe 6 dias na terra. Pode plantar, pode regar, pode cultivar, faça o que bem entender, certo? Coma bastante, se alimente do que possa a terra dar. Porém, quando completar o 7º dia durante a semana, esse dia você vai reservar para mim, vai se dedicar a mim, tanto você como todo o povo que está com você. Então foi isso que Deus ordenou para Moisés, né? Deus estava trazendo o povo para uma obediência, trazendo o povo para que o povo pudesse voltar-se para Deus, olhar para o Senhor, dedicar-se a Deus um dia só um dia na semana, ok? Só um dia na semana.
Então, Moisés tem passado isso para o povo e o povo tem feito conforme Deus tinha ordenado, né? Então o povo foi fazendo aquela dedicação, deixando um dia para Deus. E esse dia era o sábado, ok? Então o povo foi fazendo isso. Bom, então caminhando nessa obediência do povo, né? E Deus contemplando, mais na frente, Deus ele pede ao povo que trabalhe 6 anos e folgue 1 ano. Olha só. Vamos encontrar isso lá em Levítico, capítulo 25, do 2 ao 4, ou Êxodo 23, 10 ao 11, ok? Diz assim, ó, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor, ok? Deus está dizendo assim, olha, quando você entrar lá, estiver trabalhando, você vai guardar um sábado. Mas que sábado é esse? Vamos ver. Aí ele diz aqui no versículo 3, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Deus está dizendo, trabalhe 6 anos. Ora, lá atrás, no tempo do Monte Sinai, Deus tinha falado para Moisés para ele guardar o quê? 6 dias. Agora Deus ele pede o quê? Trabalhe 6 anos. Trabalhe 6 anos. Só que Deus diz assim, trabalhe 6 anos e coma durante 6 anos o que você possa imaginar. Certo? Pode até guardar em casa, não tem problema nenhum. Agora, o versículo 4. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó. 6 dias tu vai trabalhar e um dia tu vai me dedicar. Beleza? Ok. Pouco tempo depois, Deus chama o povo e diz assim, agora eu vou ensinar esse povo a ter fé. Esse povo tem que começar a acreditar em mim. Então eu vou ensinar esse povo que trabalhe 6 anos e folgue 1 ano. Este ano eu vou chamar de sábado. E este ano ele tem que ficar a terra sem nenhum trabalho. Os animais também. Ou seja, tudo vai descansar. Porém, este ano será um ano de dedicação ao Senhor. Por quê? Porque a terra precisa ser restabelecida. A terra precisa ter o seu vigor para produzir novos frutos. Então Deus diz assim, ó, deixa descansar a terra. Que a terra precisa também do seu descanso. Ela não é você, ela não é humano, mas ela precisa de descanso. Agora eu quero que você se dedique a mim durante 1 ano. Irmão, Deus estava ensinando aquele povo a ter fé. Porque durante 1 ano, se faltasse o inhame, a batata, o feijão, etc., Deus iria prover no meio daquele povo. Deus iria colocar multiplicação no meio daquele povo. Deus estava responsabilizado em fazer todo o milagre acontecer no meio daquele povo. Se Deus estava prometendo é porque ele iria fazer milagre no meio do povo. Então o povo começou no princípio guardando 6 dias, folgando 1 dia. Depois começou guardando 6 anos e folgando 1 ano. Até aí estava indo tudo bem, tudo legal, obediência geral. Todo mundo estava obedecendo. Mas sabe como é o costume do povo? Com o tempo que vai passando, a fé vai esfriando, os pensamentos vão mudando, trazendo novas ideias, novos gestos. E aí vai começar a modificar o plano que foi estabelecido no princípio. E o que acontece? O povo então começa a modificar o trabalho de Deus. Trabalhou 6 anos e 1 mês. Aí folgou o restante dos meses, 11 meses. Aí trabalhou 6 anos e 2 meses. Aí folgou 10 meses. Não é assim que o povo faz? O povo sempre vai tentar tirar das coisas que é de Deus e não de si. Então começou o quê? O povo folgando 6 anos e tirando 3 meses de Deus. E ali restavam 9 meses. Então o tempo foi passando. E Deus, só com sua calculadorazinha, somando o que aquele povo estava fazendo dia a dia. Dia a dia Deus estava somando. E Deus percebeu que aquele povo estava vivendo de uma forma estranha, errada. Mas veja só, antes de passar para o que eu quero falar, eu quero dizer a você que Deus ele estava preocupado com o pobre na terra.
com um animal que não tinha dono, com um animal que não tinha um dono que pudesse alimentá-lo, né? Então veja só, aqui em Êxodo capítulo 21, diz assim, ó, Deus estava preocupado pelo escravo. Diz assim no versículo 2: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Ou seja, o escravo comprado hebreu, vivendo na tua terra, trabalhará 6 anos. O 7º ano ele estaria em liberdade. Ele deixaria de ser escravo para ser um homem livre. Olha a preocupação de Deus. Deus estava ensinando ao seu povo uma nova maneira de viver em sociedade, em família. Então, olha agora, Êxodo capítulo 23, do versículo 10 ao 12. Deus diz assim: 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º ano deixarás descansar e ficar em repouso, para que os pobres do teu povo possam comer, e do que estes deixarem, como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Olha a preocupação de Deus enquanto o povo pobre. Deus estava ensinando aquele povo a ter uma postura de pessoa civilizada, de pessoas honestas, de pessoas com fé. Ok? Deus estava preparando esse povo para isso. Irmãos, aqui em Levítico, capítulo 26, Deus então profere, dizendo ao povo que se não cumprir os mandamentos do Senhor, ele vai descer com providência no meio daquele povo. Ou seja, castigo. Ou seja, se o povo não vai dizimar Deus um dia na semana e um ano, quando a terra assim produzir 6 anos, Deus está dizendo assim: eu vou castigar esse povo, eu vou disciplinar esse povo, eu vou colocar esse povo na rédea. Então aqui ele está dizendo aqui em Levítico 26, 33: espalhai-vos por entre as nações, e, desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. O que é que Deus está dizendo? Já que vocês não estão fazendo conforme o que eu ordenei, para descansar um sábado e um ano, eu agora vou expulsar vocês da terra, vou levar vocês para a terra do inimigo, vou perseguir vocês, para que vocês não tenham paz, não tenham onde plantar, que vocês vão passar necessidade. É isso que eu vou fazer. Enquanto a terra estiver descansando, vocês vão estar vivendo uma vida assolada, uma vida de tristeza, uma vida sem paz. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, a terra eu vou poupar durante 6 anos, ou melhor, durante 7 anos. Ninguém vai entrar nessa terra, ninguém vai cultivar nela, ninguém vai fazer nada, porque eu sou Deus. Se não me obedeceram, então agora vão para o castigo. Em Jeremias, capítulo 25, do 8 ao 12, Deus dá o recado: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor,
e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assóbrio e de perpétua vergonha. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e a esta nação, diz o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que vai corrigir o seu povo. Deus fez um cálculozinho lá, de tanto povo sonegar de Deus, os dízimos, né, de descanso da terra. Deus calculou isso assim, bom, somei aqui, dá 70 anos que esse povo está me devendo. 70 anos esse povo me enrolou. 70 anos esse povo só deu dor de cabeça para mim. É um povo que rejeitava meus profetas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer um rei chamado Nabucodonosor, de Babilônia. Esse rei vai expulsar todo mundo daqui, vai matar nego, vai levar gente para o cativeiro e vai tocar fogo na casa. E todo o povo fica lá no cativeiro. Só vai ficar os que estiverem velho, que não presta para trabalhar. Mas o restante de carne boa, gente bom de tipo, que possa ir uma guerra, o rei levou tudinho. É tanto que aquele Neemias, ele fala, né? No Neemias, lá no capítulo 1, você vai ver Neemias falando de Jerusalém, que as portas foram queimadas, as janelas queimadas, né? As portas foram derrubadas. E ele disse que lamentou e chorou ao Senhor, por muitos dias, quando viu todo aquele lugar destruído. Então observe que o profeta Neemias, ele contempla essa destruição, né? E o que acontece? O povo vai para um lugar um lugar que pudesse estar ali preso, como escravo, no lugar preso por rei de Babilônia, durante 70 anos. E quando se cumprir os 70 anos, Deus que ainda vai castigar o povo. Ou seja, o povo já vai passar por um aperto na vida, por ser escravo de um rei, não ter a liberdade que tinha antes, e depois, quando sair, ainda vai ser castigado por Deus. E também o rei de Babilônia, por usar de má fé para aquele povo, ou fazer alguma coisa além daquilo que Deus não permitia, também vai ser castigado. É o que Deus promete aqui. No versículo 12. Castigarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai castigar tanto um como o outro. É isso que Deus vai fazer. Em Levítico capítulo 26, Deus traz um perdão ao povo. Deus promete um perdão àquele que desobedeceram. Olha só, Deus está dizendo aqui, então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. E igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, se então seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque e do meu pacto com Abraão. E, bem assim, da terra que me lembrarei. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. Então observe que Deus está dizendo aqui, que oferece o perdão para aqueles que realmente vierem entender o castigo de Deus e aceitar, aceitar o castigo de Deus. Por causa deles mesmos aconteceu isso. É o que Deus fala. Ou seja, toda a culpa foi deles mesmos. É tanto que Deus diz assim, olha, se acontecer isso, deles reconhecerem, eu volto lá no tempo de Jacó, Isaque e Abraão, do pacto que eu tenho feito com eles, que está em Gênesis 28, em Gênesis 26 e em Gênesis 17. Os 3 pactos que Deus fez com aqueles 3 homens, que Deus escolheu logo no princípio para ser povo escolhido de Deus,
Então Deus está dizendo, ó, eu voltarei a ter, eu voltarei lembrarei do pacto que eu fiz com aqueles 3 homens. É o que Deus está dizendo. Continuando, irmãos, aqui em 2 Crônicas, segundo Crônicas, Deus cumpre com aquilo que ele tinha proferido. Mas antes de cumprir, ele relata o mal que aquele povo fazia diante de Deus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, 16, diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha o que Deus está dizendo aqui, varão. Deus está dizendo que o povo que Deus ensinou a guardar o sábado e o 7º ano, aquele povo zombava de Deus, humilhava o Senhor, desprezava as palavras dos profetas, mofavam os profetas de Deus. Irmão, é uma humilhação muito grande que eles faziam, até que o furor de Deus se levantou contra aquele povo, aquela nação, e Deus disse que não houve nem remédio mais para aquele povo. Ou seja, a única solução era castigo. Foi a única solução. Então que venhamos aprender. No versículo 21 do mesmo capítulo 36, diz assim, ó: para se cumprir a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, o profeta Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, Deus fez o povo passar pelo castigo da vida para que pudesse a terra descansar. O que podemos tirar de proveito para a nossa vida em relação a essas passagens da palavra de Deus? É o que nós precisamos aprender. Deus, ele quer que nós venhamos para ele como oferta e sacrifício vivo. Deus quer que você se dedique a ele, que você trabalhe, mas que você dedique a ele, que você reserve um tempo para Deus, que você venha buscar o Senhor, que você venha agradar a Deus, que você não só olhe para o trabalho, nem para as coisas alheias, mas que você volte-se para Deus. Não esqueça a palavra do Senhor, não zombe da palavra de Deus, e nem tampouco dos homens que pregam a palavra do Senhor. Aqueles que Deus levanta para pregar, são esses que Deus confia. E não seja contra esses que pregam a palavra do Senhor. Porque poderia ser você, e você não gostaria que alguém estivesse zombando de você. Então o castigo que Deus deu àquele povo pode ser o mesmo castigo para nós. Para aqueles que desprezam, odeiam, aqueles que usam de releixo na palavra de Deus. Então, foi o que aconteceu. Resumindo, Deus pediu que o povo separasse 6 dias e guardasse um dia para ele. O povo fez isso. Deus pediu para o povo trabalhar 7 anos e folgasse 1 ano para Deus. E o povo fez. Só que o tempo foi passando e o povo foi o quê? Deixando de lado aquelas coisas de Deus. Começaram a zombar um do outro, começaram a desprezar, começaram a abandonar os profetas de Deus. E aí Deus, quando somou aqueles dias, calculou-se 70 anos. E esses 70 anos foi de quê? De cativeiro para aquele povo. E nós? Será que nós estamos em cativeiro? Será que os políticos hoje estão fazendo o que Nabucodonosor fez? Será que os médicos, os policiais, sei lá, aquelas pessoas que você precisa de atendimento, será que elas estão fazendo exatamente o que Nabucodonosor fez? Pare, pense, relaxe, reflita. O cativeiro não é só um lugar que é um buraco para o povo estar lá dentro, não. O cativeiro pode ser uma outra forma que Deus faz ou permite para que você possa passar e lembrar que esse Deus, ele precisa de adoração. Amém? Deus abençoe você, sua família e todos que estão ao teu redor. Em nome de Jesus, amém.